Vamos lá, começando. Meninos, página 70, havia passado para vocês responderem. Vamos lá, então. Na número 1, para responder da 1 a 6, nós temos um poema. Na verdade, é uma canção. Obras de poeta. Aqui na número 1, pergunta se os passarinhos são humanizados pelo Eulírico. Quem é o Eulírico? Quem sabe me dizer quem é o Eulírico? É a pessoa que o- escreve? Escreveu, a pessoa que escreveu. Isso, a pessoa do poema, aquela pessoa que escreveu os versos. Ele é chamado de Eulírico. Então, aqui está perguntando se os passarinhos são humanizados pelo Eulírico. Sim ou não? Como isso ocorre? Eles são humanizados. Como isso ocorre? Volta lá e lê. Olha, os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas. São iguais às melodias. Vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertaneja ou popular, serve de inspiração, como tema ou para rimar. O construtor da floresta faz seu prédio na paineira, e o maestro sabiá faz seu show na laranjeira. Na copada de um pinheiro canta alegre o bem-te-vi. À tarde na capoeira canta triste o juriti. Então aqui temos vários passarinhos, né? Vários tipos de passarinhos e eles são humanizados sim, porque colocam eles em situações humanas, né? Como que isso ocorre? Então vocês vão colocar que o autor, não, o Eulírico, né? Melhor, o Eulírico humaniza os passarinhos. O Eulírico humaniza os passarinhos ao colocá-los em situações. No livro? Pode, tanto faz, ou no caderno, como você quiser. Mas eu acho que aqui não cabe, não, cabe? Você que sabe, se sua letra for pequenininha, couber aí. Vamos lá, repetindo. Vamos lá, alguém repete para mim, por favor? O Eulírico. O eu. Vamos lá, Pode, o Eulírico. O A resposta. Eurípides. Colocaram em situação humana, ou seja, colocaram os passarinhos em situação humana. Isso, colocá-los em situações humanas. Isso mesmo. Vamos lá, na 2, os pássaros também são comparados às melodias. Lá no segundo verso, né? Por que é possível essa comparação? Porque os passarinhos não enfeitam já. Pera. Não, calma, nós estamos Tá falando de errado. melodia. Que página, Não. que página a senhora tá, professor? Oi, Daniel. A senhora tem que página? Eu acho que eu me perdi. Ah, página 70. Ah, tá. Meninos, lá no verso 2, fala assim, ó, são iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Por que que é possível a comparação dos pássaros às melodias, às canções? E aí? Quem pode me falar algo? Porque os passarinhos também cantam. Isso, passarinhos também cantam. Podem ser de alegria ou de tristeza. Principalmente o papagaio, né? Louro, o famoso louro. Ele canta muito. A minha tia tinha um que cantava Fuscão Preto. Sério mesmo, era muito engraçado. Vamos lá. Então, os passarinhos também cantam. Agora vamos para a gramática. Na 3. Qual é a transitividade dos verbos enfeitar e fazer? Quem enfeita alguma coisa ou o quê? Né? E quem faz alguma coisa ou faz
o que. Que. Então, é transitivo. Quem enfeitar vai ser quem? Então é indireto. E fazer o quê? Então vai ser verbo Aqui no intransitivo verso. direto. Verbo intransitivo direto? Ou Não, verbo Alice, transitivo enfeitar. indireto? O verbo enfeitar é transitivo direto. Por quê? Aqui nessa frase, ó, os passarinhos enfeitam os jardins. Ah, então é o quê mesmo? É. Depende do contexto da frase. Você tem que ver o contexto. Tem que voltar lá no poema e olhar a frase. O verbo fazer vai ser sempre transitivo direto. Quem faz alguma coisa. Ou o quê? Então, vamos lá. Transitivo direto, né? Os dois. A4. Os verbos viver e cantar também têm a mesma transitividade? Classifique-os. Tem a mesma transitividade? Os verbos viver e cantar? E agora, hein? Vamos lá. Viver. Vamos procurar onde está o viver. Vivem na alma dos poetas. Vivem na alma dos poetas. Vivem onde? Está falando de lugar. Então, é transitivo indireto. Quando falar de lugar, onde, né? Eu vou colocar que ele é transitivo indireto. E o verbo cantar. Vamos lá, voltar lá no verso onde fala de cantar. Qualquer tipo de canção, sertanejo ou popular, serve de inspiração. Quem canta, cantar o quê? Cantar o quê, meninos? Canções, né? Populares, sertanejas ou populares. Então, o verbo viver é um verbo transitivo indireto. E o verbo cantar é transitivo direto. Número 5. Em outro contexto, seria... Oi? Alguém me chamou? Não? Em outro contexto, seria possível outra transitividade para esses mesmos verbos? Em outro contexto, eu acabei de falar para a Alice, vai depender do quê? Do contexto da frase, né, Alice? Então você vai colocar, seria possível outra transitividade? Vocês vão colocar sim, ponto, pois vai depender do contexto da frase. Tudo vai depender do contexto da frase, porque o verbo ele não fica sozinho. Só o fenômeno da natureza, né? Se eu falar choveu, vocês entendem choveu, né? Só se eu falar fenômeno da natureza que o verbo vai ficar sozinho. Senão, ele vai precisar de complemento. Se não for o fenômeno da natureza, vai precisar de complemento sempre. E esse complemento é o que mesmo? É o objeto, né? E pode ser direto ou direto e indireto, quando a frase é muito grande. Na 6, na primeira estrofe, o eu lírico utiliza a expressão na alma do poeta. Por que o N é fundido ao termo alma? E agora, hein? Vocês veem muito isso, caixa d'água, coloca um apóstrofo, né? Esse risquinho aí que vocês estão vendo é chamado de apóstrofo. Ele é utilizado quando, por exemplo, é na alma. Eu não tenho dois As, o A do na e o A do alma. Para não ficar repetitivo, aquele A, eu tiro um deles. Aí eu tiro o A da preposição na. Ou o A da preposição da, em caixa d'água. Entenderam? Só quando terminar com vogal igual e começar com vogal igual. Geralmente só acontece com a vogal A. Geralmente. Então, vocês já sabem que quando, para não ficar repetitivo, vocês vão colocar o apóstrofo e tirar o A da preposição, do na ou do da. Vocês, então, escrevam aí. Eu acabei de explicar para vocês. Façam sua resposta.
Para não ficar repetitivo, retira-se o A da preposição na e coloca-se um apóstrofo. Agora, tem um texto aqui para as questões 7 a 10. Do amor aos bichos. Tá, vamos lá para 7. Porque vocês já leram esse texto e vocês já entenderam. No início do segundo parágrafo, vamos lá, no início. Eis a razão por que semanal leitor. O autor nomeia de semanal leitor. Por que isso ocorre? E aí, quem pode me responder? Ou meninos? Ou meninas? Quem pode me responder? Hoje vocês estão tão calados. Ai, tia, tô com sono. Agora você dorme, daqui 10 minutinhos, tá? Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Passa rapidinho. Então, no início do segundo parágrafo, eu tenho ali semanal leitor. Então, se o leitor ele é semanal, ele é fã, não é? Fã daquele autor, não é? Quando você lê constantemente alguma coisa, é porque você gosta daquilo. Você acaba se tornando fã daquilo. Então, são os leitores frequentes da obra. Vamos ver lá quem escreveu. O famoso Vinícius de Moraes, que escreveu a poesia e a canção Garota de Ipanema. Então, gente, olha, Vinícius de Moraes tem muitos fãs. Isso com certeza. Não, é linda, né, a música dele, Garota de Ipanema. E essa aqui é só uma crônica. Essa é uma crônica que ele fez, porque além dele ser cantor, compositor, ele é poeta. Ele é 3 em 1. Porque, na verdade, a canção, a música popular brasileira, acaba que é uma poesia. Podem reparar, todas as letras de música popular brasileira, MPB, são poesias. Vamos lá. Então, o que vocês vão colocar? Leitores. Por que isso ocorre? São leitores frequentes do autor e coloca o nome dele, Vinícius de Moraes. É muito importante, meninos, olharem sempre a fonte, né? A fonte do texto, quem escreveu, quem é o autor. Isso é muito importante. No ensino médio, vocês vão precisar muito disso. Vocês já estão quase lá. Vamos lá. No 8. O texto de Vinícius trata do amor aos bichos, de maneira diferente do modo corriqueiro como ouvimos falar desse amor. Como que o Vinícius de Moraes fala aqui do amor aos bichos? De que forma? Tá? De que forma que ele fala do amor? Eu tô aqui falando faz meia hora, eu tô vendo aqui, o microfone tá desativado. Ô, Alice, fala aí pra mim, então. De que forma Tá, que o Vinícius de Moraes vê esse amor? Através de um poema? Que é isso aqui? Isso aqui é um poema, não é? Não, é uma crônica. É crônica, através de uma crônica? Sim, mas o que ele fala nessa crônica dos bichos? Vamos lá. Eu falo do quê? Eu coloquei assim que ele não quis falar dos animais do nosso costume. E, tipo, animais que a gente, às vezes, não dá muito valor. Por exemplo, vacas. Isso, ele colocou. Tipo, lá. Tipo, fica maltratando os bichos na natureza lá, fica botando fogo. É isso, o amor aos bichos. A forma que ele fala dos bichos. Qual é a forma que ele fala dos bichos? Ele fala dos bichos que são esquecidos, aqueles bichos que quase ninguém lembra, né? Igual a Luísa falou. Deu exemplo aí. Quais são os exemplos, Luísa, que você falou mesmo? Repete aí. Vacas, galinhas. Koala. Isso. Porque, assim, geralmente a gente tem amor só gato, né? Gato, cachorro, né? Que a gente tem nosso bichinho de estimação. Às vezes um passarinho, né? Também. Muita gente gosta de ter passarinho. Mas não, ninguém tem amor, assim, a vaca, boi, né?
esses tipos de animais, eles estão apenas Tem gente que só aí. quer saber de comer eles. Isso, verdade, existindo. Eles estão existindo na natureza para a nossa subsistência, né? Então, Alimentar eles. isso. Então, ele vê o amor aos bichos de uma forma o quê, meninas? Geral. Não somente aqueles bichinhos de estimação, aqueles bichinhos de estimação, né? Igual a Luísa falou. É isso mesmo, parabéns, viu, Luísa? Vamos lá. A 9, no primeiro parágrafo, uma sequência de perguntas são feitas ao leitor. Elas, não por acaso, têm estrutura sintática parecida. Qual a importância da repetição dessas perguntas? Qual que é a importância da repetição em poemas, a repetição de frases, por exemplo? Para anexar mais o assunto, tipo, para fazer. Isso, para fixar o tema da poesia. Podem reparar que na maioria das poesias há muita repetição de termos, né? Em canções também. Canções é o que mais tem, né? Repetição. Por que repete sempre o refrão, né? O refrão ali, para a gente fixar aquele refrão, né? Ele repete Que é a muito parte vezes. mais importante dali, que tem que prestar, tipo, como se fosse prestar mais atenção, se fosse mesmo uma prova. Isso, parabéns, isso mesmo. Número 10. Nessas frases, repetem-se verbos com a mesma transitividade. E, obviamente, o mesmo tipo de complemento. Cite 3 exemplos e classifique os verbos e os complementos. Vocês vão tirar 3, deixa eu ver aqui quantos. 3 trechos, 3 frases. Vocês vão escolher 3 frases do poema, né, que tem o verbo, que tem o objeto direto ou indireto, como queira. Vocês vão escolher, isso aí, pessoal. Vocês podem copiar qualquer dessas frases. Escolham 3 desses versos, foram 3 versos. E copiem e classifiquem o verbo e o complemento. O complemento é o quê, meninos? Ele vai ser objeto direto ou indireto. Isso aí vocês fazem. Se quem não fez, fazem depois. Vamos passar para frente, porque nosso tempo está correndo. Número 11. Na letra da canção, qual expressão complementa a forma verbal lembrar-se? Vamos voltar no poema, lembrar-se, ou no texto, quer dizer, lembrar-se. Vamos lá. Lembrar-se. Vamos lá. Onde que está? Só um minutinho, lembrar-se. Qual parágrafo que está? Lembrar. Levar-me, lembrar. Lembra? É por causa que tá lá no número 10 o texto. Tá. Lembra, né? Vamos lá. Lembra. Você se lembra torrentes de paixão? O que é torrente? Alguém sabe o que é isso? Torrente. O quê? O que é torrentes de paixão? Meu pai come um negócio chamado como é que é o nome? Toblerone. Isso, é só isso que eu sei desse estilo aí. Não, nada a ver. Você se lembra torrentes de paixão? É tipo como se fosse... Uma corrente? Uma correnteza, né? Um amontoado de paixões, muitas paixões ao mesmo tempo. Então, aqui está pedindo para você qual expressão que complementa a forma lembrar-se. Quem que vai lembrar aqui? Você, né? Você é o sujeito. Aqui. E o que sobrou aí? Torrentes de paixão. Aqui eu tenho, torrentes. Lembrou o quê? Lembrar-se do quê? Das torrentes de paixão. Então, qual vai ser a classificação? Qual a expressão que complementa? Você vai pôr torrentes de paixão. Não, torrentes de paixão. De paixão. Eu falei torrente de paixão. Porque falhou o microfone. Então, coloquem torrentes de paixão na 11. Vamos lá, 12. A complementação, nesse caso, considera a norma culta e a regência do verbo? Tá na norma culta? Esse poema está escrito na norma padrão, culta? Sim ou não? O verbo está
colocado de forma correta aí? Você se lembra torrentes de paixão? Não tá oculto. Tá correto aí? Vocês fez sim ou não? Não, Tá na norma culta? eu acho que não. Não, porque aqui falta também acho que não. complemento, porque ficou meio estranho, né? Eu falo assim, ó, você se lembra torrentes de paixão? Mas e antes, depois do lembra, ficou faltando a preposição aí, né? Eu ia Você perguntar se pra lembra. pessoa se ela tá louca. Você tá louca? Você se lembra das torrentes de paixão? Agora vocês entenderam? Sim, né? Agora Então não está correto. Pois assim, não está correto, pois falta a preposição das. Aí o das vocês sublinhem ou coloquem entre aspas, destaca aí. Agora, rapidão, pra gente terminar, porque já é 3h52. Nossa Senhora, meu Deus, vamos lá. 14. Ah, não, a 13. 13. Qual a diferença entre a regência dos verbos preocupar-se, preparar e pensar? Na tira. Vamos lá, na tira agora. Não se preocupe em jogar os vasos de plantas fora dos parapeitos, das janelas. Nós faremos por você. Preparei toneladas de lasanha. Que pesadelo, por um momento pensei que toda a graça da minha vida tinha desaparecido. Então, vamos lá. O primeiro verbo que ele fala é preocupar-se, né? Não se preocupe. Tá correto a forma como tá escrito aí? Não se preocupe. Vocês, tem o não, o se refere a quem? A você, né? Não se preocupe. Quem que não é para preocupar? Você, né? Não se preocupe. Tá correto. O verbo preocupar-se está correto. Preparar. Preparei toneladas de lasanha. Tá correto também? Quem preparou? Eu, né? Eu preparei. Presente, né? Correto também. E o verbo pensar. Que pesadelo. Por um momento pensei que toda a graça da minha vida tinha desaparecido. Então pensei. Quem pensou? Eu também, né? Presente. Todas estão no tempo presente. Então, tudo correto. Coloca assim. Qual a diferença, né? Não existe diferença. Todas estão corretas. Preparei, pensei e não se preocupe. A regência verbal está correta. A 14. O título da matéria jornalística não segue a ordem direta das frases em língua portuguesa. Reescrevam resolvendo esse detalhe. Vamos lá. O título, só o título, olha o título da matéria. STF declara inconstitucional lei do Rio Grande do Sul sobre transgêneros. Diz que não segue a ordem direta das frases. E agora, hein? Como que a gente vai ficar correto aqui? Vamos resolver o detalhe. Qual que é o detalhe que está errado aí? Tem algum detalhe aí errado. Vou ler para vocês a frase de novo. STF, o que é o STF mesmo? O que significa essa sigla? Supremo Tribunal Federal. Isso. Eu tô aqui falando meia hora também de novo. Vou deixar esse microfone ligado. Tia, se fizer barulho, desculpa. Porque eu tô fazendo sua leitura labial, Alice. Vamos lá. STF declara inconstitucional lei do Rio Grande do Sul sobre transgêneros. Tá faltando um termo aí. Um termo. Aonde que tá faltando esse termo? Depois de inconstitucional. Inconstitucional. O que eu coloco depois de inconstitucional? O que eu coloco aí? É aí mesmo o problema. O que eu coloco depois de inconstitucional? Nada? Na lei? Não, tia. A palavra A lei. Isso, a lei. O A, qual é a classe gramatical do A? é preposição. Não é craseado. Tá, tia. Então é artigo. Artigo definido. Tá. Isso, artigo definido. Quando o A é acraseado,
aí eu posso considerar como uma preposição, dependendo do contexto da frase. Mas aqui é o artigo, ó, fica assim, ó. Vocês vão reescrever, né? STF declara inconstitucional a lei do Rio Grande do Sul sobre transgênicos. Isso mesmo. Ó, correto. É igual aqui naquele poeminha que falou das torrentes, que estava faltando a preposição, né? Então, aqui no caso, estava faltando um artigo. Então, sempre que estiver faltando alguma classe gramatical, a frase está errada, está incorreta. Vamos lá agora. 15. Para uma matéria jornalística, não segue a ordem direta das frases em língua... Para uma matéria jornalística, no caso dessa frase, qual ordem ficaria melhor? Direta ou indireta? É uma matéria jornalística. Qual ordem ficaria melhor? O objeto direto, como eu falei, depois do sujeito, que é o STF, ou antes? Aqui, como ficou correto? Ficou correto depois, né? Então, vocês vão colocar que a Indireto? ordem... Isso. A ordem? Sim, a ordem ficaria indireta. Isso mesmo. Ordem indireta. 16. Com que termo da oração se relaciona sintaticamente o termo deslocado da ordem direta? O termo STF, ele é o quê, meninos? Que eu acabei de falar. Ele é o quê? O STF aqui, no caso, ele é qual classe gramatical? Ele é classificado como sujeito, né? Põe aí. STF, tracinho, né? Sujeito da oração. Sujeito da oração. Na 17, qual a função sintática do termo deslocado no título? O do A agora, o que a gente acrescentou? Qual que é a função sintática do A, que eu acabei de falar? Artigo, põe A, artigo definido. Definido. Isso, artigo definido. E a 18, para a gente encerrar, para a matéria, que efeito jornalístico pode gerar esse deslocamento? E agora, hein? Qual efeito jornalístico pode gerar esse deslocamento? E agora? O que vocês respondam? Qual efeito jornalístico pode gerar esse deslocamento? A frase ficará na norma culta da língua portuguesa. Como está tudo correto agora, ficou na norma culta. Professora, repete, por favor. A última? Sim. Alice, repete para mim aí, por favor. Oi, tia. Repete a resposta aí para mim, por favor, da 18. Tia, também eu parei no meio. Ei, ô Luísa, repete para mim, por favor, a resposta da 18. Eu também parei no meio. Tia, Ai, meu Deus, vamos lá. Ixi, a calma aí. frase. O que vocês escreveram aí no começo? Eu coloquei a frase ficará na norma culta. Isso. A frase ficará na norma padrão da língua portuguesa. Só isso. Meninos, ó, quinta-feira, vocês vão... Tá vendo aqui na página 72? Virem aí na página 72. Tia, essa é na 18? Ficará em... Isso, na norma padrão da língua portuguesa. Agora, na 72, vocês vão responder para mim, para quinta, e aí, depois aí na quinta eu explico a matéria nova para vocês, tá bom? Tá bom. Só isso. Ok. Fiquem com Deus, beijo Tchau. e tchauzinho. Tchau.